Bom dia, turma. Então, estamos aqui utilizando essa plataforma aí de aula gravada, tá? Para fazermos a aula de hoje, da nossa cadeira de disciplina de ética, tá? Onde nós vamos trabalhar a questão da inscrição nos quadros da OAB, tá? De antemão, quero passar para vocês, tá? Que fizemos uma reunião quarta-feira com a coordenação, a direção e todos os professores, e ficou decidido, tá, que as datas do grau A vão ser mantidas. No nosso caso é 25 de abril, se eu não me engano, a nossa prova. Então eu quero combinar com vocês o seguinte, ó. Na aula de hoje, 4 de abril, estou passando esse conteúdo. Para a aula da semana que vem, no dia 11, vou passar outro conteúdo também, tá? No dia 18, eu vou fazer uma grande revisão, tá, de todo o conteúdo, de tudo que a gente viu, tá? Para no dia 25 a gente fazer a prova, tá? Eu vou ver como é que a gente vai fazer, eu vou conversar com a professora Rosane ainda, de que maneira, porque ela vai ter que ser aplicada de forma online, tá? No nosso horário da aula, das 8h30 às 9h45, se eu não me engano, tá bom? Então, só passando essa diretriz para vocês, tá? Uma outra coisa que foi passado para nós também na reunião é o seguinte, todas as atividades, tá? Isso que eu vinha fazendo até agora, de passar uma atividade de uma semana para outra, eu não vou fazer mais isso, tá? A diretriz que nós recebemos da coordenação, da direção, é que toda e qualquer atividade que for feita com vocês, alunos, tem que ser feita no nosso horário de aula, tá? Por quê? Porque vocês têm outras cadeiras, vocês têm... tudo tá home office agora, então vocês têm os trabalhos de vocês têm a casa de vocês, a vida de vocês e vocês têm as aulas. Então, tudo e qualquer conteúdo, tudo e qualquer atividade vai ser feito dentro do nosso espaço de aula, tá? Então, eu vou passar mais ou menos aqui uns 15 minutos, não vou passar muito dessa videoaula que eu estou passando aqui para vocês, e já tem uma atividade postada ali no Naved, tá? Relacionada a esse assunto aqui de hoje, a inscrição na OAB, aonde vocês vão demorar aí tranquilamente não mais que 30 minutos para fazer, tá? Então, somando aí os tempos, vai dar tranquilamente aí dentro da carga horária da nossa aula, tá bom, gente? E qualquer dúvida, tô no WhatsApp, tô no e-mail, tô na VED ali, podem me chamar sempre o momento que vocês quiserem, tá certo? Então, passando aqui então ao assunto de hoje, inscrição na OAB, tá? Eu pediria que vocês pegassem aí no código de vocês o Estatuto da Advocacia, né, que é a Lei 8906/94, e abrisse ali no artigo 8º, tá? O artigo 8º é onde fala dos requisitos para inscrição do advogado junto à OAB, tá? O inciso 1º vai dizer a capacidade civil. Para ser advogado, tá, não pode ser incapaz, não pode ser relativamente capaz. Tem que ter a capacidade civil, tá, plenamente exercida, sob pena de haver aí uma nulidade na questão do exame da inscrição. Diploma ou certidão de graduação em Direito, tá? Tem que ter o diploma de bacharel em Direito, tá? Na época que eu fiz o exame de ordem, tá? Tu tinha que terminar o curso, né? Tinha que ter concluído já ele ali, para poder fazer, para poder assumir, né? Assumir não, desculpa, para poder fazer a inscrição no exame de ordem, tá? Eu me recordo, eu fiz em 2007/1, na época eram 2 exames por ano, hoje são 3. Eu fiz a inscrição no final de 2006, então na época eu não tinha um diploma ainda, mas a faculdade emitiu um documento dizendo que fulano de tal concluiu todas as disciplinas do curso de graduação em Ciências Jurídicas e Sociais e irá colar grau na data tal. Né? Então, para a OAB, na época, eu me lembro que isso aí foi uma discussão muito grande, né? Saber como é que faz. Hoje é possível tu já fazer o exame de ordem ali no 8º, 9º semestre, né? Vier a ser aprovado, tu vai receber o certificado de aprovação, e depois, quando você concluir, né, ou já tiver concluído, mas não recebeu o diploma, você já pode encaminhar a carteira com um documento emitido mais ou menos nesses termos, dizendo que você já concluiu todas as disciplinas e vai colar o grau na data X, tá? Título de eleitor, né?
devidamente as obrigações eleitorais devidamente quitadas, e para os homens a questão do serviço militar obrigatório, devidamente comprovado de que você ou serviu ou foi dispensado. Tá? Aprovação no exame de ordem. Né, isso aí é outro requisito que existe para te conseguir a inscrição como advogado. Houve uma época, tá, ali mais ou menos até os meados de 1995, 96, aonde você receber a carteira como advogado não era necessário tua aprovação no exame de ordem. Tá? O que acontecia? Na época, as faculdades, o diploma era de o curso era de 5 anos, tá? Então houve a implementação das cadeiras de estágio prática, né? Então você tinha a opção, ou você fazia em 5 anos a faculdade e saía e prestava o exame de ordem, ou você ficava um ano a mais na faculdade. Tá? Você ficava um ano a mais, e aí nesse um ano a mais você fazia as cadeiras de prática. Né, que era o entendimento que existia na época, no sentido de capacitar profissionalmente, né, ou vamos dizer assim, conferir um status de prática jurídica para aquele aluno, né, e aí ele estaria habilitado, vamos dizer assim, a exercer o cargo de advogado, exercer a função de advogado, sem haver a necessidade do exame de ordem, porque ele passou na faculdade por essa prática, né? Isso aí foi totalmente abolido. Hoje as disciplinas práticas elas fazem parte do currículo, né? Não podendo, e o exame de ordem ele não é substituído por absolutamente nada, né? Não tem nada, né? Que não existe outra forma do ingresso dos quadros da OAB na condição de advogado que não seja através da aprovação do exame da OAB, né, junto com esses requisitos do artigo 8º ali que a gente está vendo. Tá? Não pode exercer nenhuma atividade incompatível com a advocacia. Né? Um exemplo clássico disso é o pessoal da segurança pública. Né? Se você ainda tiver na ativa, não pode. Né? Eu tive um colega meu de faculdade que na época ele era sargento da brigada, ele era soldado da brigada, né? Nós nos formamos, colamos grau em janeiro de 2007, ele foi aprovado no exame da ordem, acredito que 1 ano, 2 depois, tá? E somente no ano passado, 2019, é que ele se aposentou da Brigada Militar, e aí ele requereu a inscrição da condição dele como advogado, uma vez de que ele já não estava mais exercendo atividade incompatível com a advocacia. Tá? Teve uma vez uma escrivã do Poder Judiciário também, ela era formada em Direito, tem que ser formada em Direito para o cargo de escrivão, tinha passado no exame de ordem, né? E aí, durante todo o período dela, exerceu durante mais de 20 anos a função, aposentou-se, agora tem uns 3 anos atrás, requereu agora a inscrição dela, há 3 anos, como cargo, porque parou de exercer essa atividade incompatível com a advocacia. Tá certo? Idoneidade moral, tá? Quando você solicita a sua inscrição nos quadros da ordem, você tem que fazer prova de que você moralmente é idôneo, né? E sempre solicita uma certidão negativa crime, porque se você tiver sido condenado, né, criminalmente, ou você não pode solicitar, tá? Essa idoneidade, depois a gente vai ver ali na questão do cancelamento, ela pode vir a ser quebrada durante o curso da vida do profissional, do advogado. Tá? Mas tem que fazer prova de que não houve nenhum problema nessa ordem. Prestar o compromisso perante o conselho. Né? Então você entrega lá a documentação toda ela vai ser analisada e você vai ser comunicado depois que a solenidade foi marcada para uma determinada data. E aí é um compromisso, é muito legal, muito bonito de se ver. Quando eu fiz o meu foi no dia 11 de agosto de 2007. Né? Eu fiz o exame, a primeira fase foi em abril, se eu não me engano, a segunda fase foi início de junho, mês 6, né? Aí depois ali, alguns dias depois eles anunciaram os aprovados, aí tem a questão de recurso, aquela função toda, e aí eles marcaram para agosto. Foi na Assembleia Legislativa, um evento bonito, geralmente nas próprias dependências da OAB, mas em alusão ao Dia do Estudante, ao Dia do Advogado, 11 de agosto, quando chega ali um pouquinho
perto da data eles fazem um evento simbólico assim, já unindo o dia do advogado junto a essa prestação do compromisso, que é um ato solene muito, muito bacana. Com certeza vocês um dia vão passar por isso também, tá? Então, muitas vezes pode acontecer, o exame de ordem ele é regido pelo Conselho Federal, né? Atualmente é a Fundação Getúlio Vargas que rege, que cuida, né, do exame de ordem, com exceção, se eu não me engano, do estado de São Paulo, tá? São Paulo é uma outra entidade lá que realiza, mas aí no caso é só eles lá, tá? O estrangeiro ou brasileiro não graduado no Brasil deve fazer prova do título de graduação obtido em instituição estrangeira devidamente revalidado. Geralmente, quando algum estrangeiro faz o curso de direito fora, ele pede a sua revalidação aqui, tá? Sempre junto a uma universidade federal, né? Então essa universidade vem e chancela esse diploma lá fora, né? Confesso que eu não sei exatamente quais são os quesitos e os requisitos que se faz para essa chancela, mas tem que haver isso para que a pessoa possa cumprir esse inciso 2 do artigo 8º que fala da apresentação do diploma, tá bom? Parágrafo 3º, a idoneidade moral suscitada por qualquer pessoa deve ser declarada mediante decisão que obtenha no mínimo. Aqui é a questão dos documentos ali, caso alguém venha dizer, olha, aquela pessoa ali ela não tem idoneidade moral, aí é feita uma análise mais intrínseca desse ponto, mas aí é um quesito só dessa questão da idoneidade, tá certo? Do advogado é isso, tá? A questão de não exercer atividade incompatível com a advocacia, né? Nós tivemos um aluno na São Judas que ele se formou e ele é funcionário de um tabelionato de protesto, tá? E ele teve negado a sua inscrição, entrou com recurso. Se eu não me engano, ele está discutindo ainda nisso aí, tá? De forma administrativa, não judicial, essa questão, tá? O artigo 9º ali, né, tem a questão do estagiário. Então, o estagiário é o quê? Preencher os requisitos mencionados nos incisos 1, 3, 5, 6 e 7 do artigo 8º, que nós já vimos, né? Para ele, claro que não se vale a questão do diploma, porque ele está estudando ainda. Ter sido admitido em estágio profissional de advocacia, né? Na faculdade, você geralmente já passou do 5º semestre, você já tem 50% do curso concluído, né? E você está matriculado ali em alguma disciplina, geralmente ética e legislação, se eu não me engano, é uma também que tem que ter sido cursada para poder pedir, vinculado a algum outro estágio para poder fazer essa inscrição, tá? O que diz o parágrafo 1º? O estágio profissional de advocacia com duração de 2 anos, realizado nos últimos anos do curso jurídico, pode ser mantido pelas respectivas instituições de ensino, tá? O que acontece? A carteira de estagiário, via de regra, ele tem prazo de validade de 2 anos. A carteira de advogado, ela não tem um prazo de validade. Ela vale enquanto que vale, né? Enquanto que não acontecer nenhuma situação ali que o advogado venha ter a sua inscrição cancelada ou licenciado da OAB, tá? Mas o estagiário é 2 anos. Então, como um curso é um curso de 10 semestres, tá? Geralmente ali a partir do 6º semestre você já concluiu 50%, tá? E aí você solicita a sua inscrição nos quadros de estagiário, tá bom? A inscrição do estagiário também é feita no conselho seccional, né, onde ele faz parte. O aluno do curso jurídico que exerce atividade incompatível pode frequentar o estágio ministrado pela respectiva instituição para fins de aprendizado, vedado a inscrição na ordem. Um exemplo clássico disso, eu que sou um professor de prática no São Judas, lá no Sajup, sempre tenho algum aluno ou da Brigada Militar, da Polícia Civil, da SUSEP, tá? Eles podem frequentar a cadeira de estágio. É obrigatório, é requisito do currículo de direito, né, a disciplina prática. Ele pode passar, só que ele não pode requerer a sua inscrição por causa desse artigo aqui, tá? Esses são exemplos clássicos da inscrição de estágio, tá? Tem o artigo 10º ali que fala que fala ainda um tanto da inscrição, mas eu quero me ater com vocês ali ao artigo 8º, né, a questão do cancelamento. O cancelamento, leia-se assim, gente, ó, foi definitivo, tá? Quando que isso acontece? Quando eu quero, eu chego lá e quero, mas olha, eu não quero mais fazer parte de forma definitiva,
tá? E aí eu não faço mais parte dos quadros da ordem. Sofrer penalidade de exclusão. Isso aí nós vamos estudar, tá? Quando a gente estudar o processo ético disciplinar, quais são as situações, né, que ele pode ser excluído. A questão da quebra da idoneidade moral é um exemplo, tá? Mas ele pode ser um infrator reincidente, que daí também pode levar à exclusão. Quando a gente estudar o processo ético, a gente vai ver melhor isso, tá? Ele vier a falecer, tá? Passar a exercer em caráter definitivo atividade incompatível com a advocacia, tá? Passar no concurso para juiz, passar no concurso para delegado, passar no concurso para promotor de justiça, tá? Isso aí são exemplos. Passar no concurso para tabelião, tá? Isso aí ele pode depois, tá, que ele se aposentar, ou até mesmo se ele pedir exoneração do cargo, ele pode voltar a exercer a advocacia. Mas aí veja, ele teve o seu registro anterior cancelado. Então ele vai ter que fazer um novo requerimento, tá? E ele vai ganhar um novo número, tá? Simples assim, tá? Perder qualquer um dos requisitos necessários para a inscrição, né? Que é aquela situação lá que eu passei para vocês. O exemplo mais clássico ainda é a quebra da idoneidade moral, tá? Tem ali os incisos, tá? Que eles são bem tranquilos. Artigo 12, o licenciamento, tá? Então, assim, licencia-se o profissional que assim o requerer, por motivo justificado, dizer, olha, eu vou viajar para fora do Brasil, vou fazer um doutorado fora, eu quero me licenciar, porque no momento que você se licencia, você também suspende temporariamente o pagamento da anuidade, tá? Isso quando a gente estudar lá o artigo 34 do Estatuto da Lei 8906/94, vocês vão ver que manter em dia a sua obrigação financeira junto à ordem, tá? Se você não o fizer, é um motivo de infração. Então, essa questão de tu te licenciar, seja porque eu tô com um novo negócio, eu vou atuar num outro ramo, eu vou estudar fora, né? É um motivo justificado para você requerer esse licenciamento. Passar a exercer em caráter temporário atividade incompatível com o exercício da advocacia, tá? Um exemplo clássico disso é o seguinte. Vereador, tá? Vereador, se ele é só vereador, via de regra, ele mantém ele pode exercer também, ter o seu escritório particular lá, né, de advocacia. Mas se ele faz parte, tá, da mesa diretora da casa, da Câmara, tá, ele está impedido de exercer a advocacia. Esse é um exemplo clássico de ser o exercício temporário, porque é temporário, né, é um mandato que ele tem, mesmo que esse mandato, mesmo que ele renove, uma hora ele vai cessar. Né? Então é uma razão que ele tem para se pedir essa suspensão temporária. Se ele assume o cargo de secretário de Estado, se eu não me engano, secretário de município também, se ele assume o cargo de ministro de Estado, tá? Tudo isso são situações onde temporariamente ele pode pedir o cancelamento, a suspensão, né, dele, o licenciamento, digo suspensão, mas é o licenciamento dos quadros da ordem. Tá? E inciso 3º, sofrer doença mental considerada curável, né? Isso se ele tiver acometido de alguma patologia que temporariamente o impeça, né, de exercer as funções dele de advogado, tá? Tem ali o artigo 13 ainda que fala do documento de identidade na forma prevista, é uso obrigatório, tá? Quando vocês receberem a carteira, vocês podem procurar no Google ali, sempre diz, conforme artigo 13, tá? Da Lei 8906, é documento obrigatório, né? Então, eu muitas vezes já fui em alguns lugares, apresentei a OAB e o pessoal falou que eu não tenho a tua identidade, e eu disse, olha, por força de uma lei eu preciso apresentar essa aqui para ti, né? Porque eu sou advogado. Obrigatória a indicação do nome e do número da inscrição em todos os documentos assinados pelo advogado no exercício da sua atividade. Toda vez que o advogado assina como tal, tá? Tem que estar ali, OAB / no nosso caso RS, né? E o número da inscrição. Sempre isso, sob pena de responder por uma infração ética, tá? E aí aí é mais uma questão de publicidade, né? É vedado anunciar ou divulgar qualquer atividade relacionada com o exercício da advocacia ou uso da expressão escritório sem indicação expressa do nome e do número da inscrição da ordem que integre o número da sociedade ou o nome do advogado. Sociedade de advogados a gente vai ver em outra aula, tá? Não é hoje, mas toda vez que tiver ali, né, João e Maria advogados associados, a sociedade tem que ter um número. Ou só botar João da Silva advogado, tem que ter um número da individual dele ali.
Tá bom então, gente? Era isso. Se alguém ficou com alguma dúvida, é só me mandarem um e-mail, tá? ramon.peres@sãojudastadeu.edu.br ou no WhatsApp ali, eu tenho, já botei o link no grupo ali, o link do grupo da nossa disciplina no Naved ali para vocês acessarem. Tá bom então, gente? Um grande abraço. Espero que tenham gostado aí dessa forma que eu fiz aí, tá bom? Um grande abraço.